Em tempos este foi um jogo de vida ou de morte. O objetivo era manter a pesada bola em movimento sem usar as mãos ou os pés. Os derrotados não só perdiam o jogo, mas também a vida, sendo oferecidos aos deuses como sacrifícios humanos. Foi aqui, nesta mesma relva, na outrora magnífica cidade de Palenque, no México, que este jogo se jogava há cerca de 1300 anos. Os derrotados eram massacrados aqui no pátio. Que tipo de povo que construía tão audaciosamente na selva também conceberia um jogo em que os derrotados pagavam com a própria vida? Eram os maias, um povo que planeava as suas vidas de acordo com os céus e que acreditava que os deuses os tinham criado a partir do milho. Desenvolveram um complexo sistema de escrita, praticaram uma astronomia sofisticada e construíram usando exclusivamente ferramentas de pedra, pirâmides e palácios majestosos. Na mesma época em que a Europa agonizava na Idade Média. Na mesma altura em que os maias erguiam as suas cidades, há 1 milénio e meio, monges no deserto do Sinai escreviam uns textos bíblicos na pele de animais. Na China, inventavam-se os primeiros estribos, usados em corridas de cavalos. Na África Ocidental cultivava-se pela primeira vez arroz para ser um dos principais produtos na alimentação. Durante os 650 anos em que a sua civilização floresceu, de 250 a 900 d.C., os maias construíram muitas cidades. Palenque deteve a supremacia sobre todas. Cobrindo uma área com mais ou menos o tamanho da França, a terra que os maias viriam a governar estendeu-se no auge do seu poder até às atuais Honduras, El Salvador e Guatemala, Belize e até mesmo ao México. E eis que abruptamente, no fim do século IX, a sua vasta civilização colapsa, misteriosamente. It's as though they were hit by a neutron bomb. Stuff remains virtually intact, a few places where you see some close, small-scale devastation, but most buildings not destroyed. People just walk away. Mas porquê? Porquê que as pessoas abandonaram o que deve ter levado gerações a criar? Talvez a resposta se encontre em Palenque, considerada a mais bela das cidades maias. Noutros tempos teve uma população entre 10 e 20 mil habitantes. Apenas uma pequena percentagem da cidade de pedra foi desenterrada, correspondente a uma área de cerca de 1 km. Muitos edifícios continuam enterrados. Só podemos ver o centro cerimonial, um palácio e uma série de templos. Durante séculos, esta cidade outrora majestosa desapareceu devido ao crescimento secular da floresta e foi envolvida pelo silêncio. Quando Hernán Cortés conquistou a América Central por volta de 1500, passou muito perto do local, a uns escassos 50 km. Mas nem ele nem os índios que o acompanhavam deram com as ruínas. Só em meados do século XVIII a cidade perdida foi descoberta por um padre espanhol e anunciada ao mundo. Ansioso por saber mais acerca desta cidade, o rei de Espanha enviou a Palenque o capitão António del Rio para fazer um relatório exato sobre o local. Apaixonado pelos grandiosos edifícios, del Rio concluiu que só os gregos e os romanos poderiam ser capazes de construir tão magníficos edifícios. It was hard for the Spanish and the early visitors to understand that there had been independent invention of civilization outside the hearth of the West. So when they saw the high civilization, whether it be Aztec or Maya, they assumed that it had to come from Europe or someplace that was familiar to them. Em meados da década de 40 do século XIX, a ideia de Palenque ser as ruínas de uma civilização avançada já não podia ser contestada, apenas a identidade dos seus construtores o era. Uns defendiam que fora originalmente uma colónia egípcia,
Outros acreditavam que os seus construtores eram sobreviventes das tribos perdidas de Israel. Envolvidos por estas histórias exóticas, John Lloyd Stephens, um advogado de Nova York, se tinha tornado num escritor de sucesso de literatura de viagens, e o artista britânico Frederick Catherwood partiram para explorar por si próprios Palenque em 1839. Passaram um ano inteiro a abrir caminho por florestas infestadas de cobras, em busca das lendárias ruínas. Enfrentaram semanas de fome, crises de malária e até a prisão às mãos de nativos desconfiados. Quando finalmente atingiram o seu objetivo, as suas privações perderam significado em comparação com aquilo com que se confrontaram. All the arts which embellish life had flourished in this overgrown forest. Orators, warriors, and statesmen, beauty, ambition, and glory had lived and passed away, and none knew that such things had been or could tell of their past existence. John Lloyd Stephens. Quando Stephens e Catherwood entraram no Palácio de Palenque, descobriram os nomes dos primeiros exploradores inscritos nas paredes. Stephens não conseguia ler as estranhas inscrições que estavam espalhadas pelas ruínas. Estava certo de que os hieróglifos contavam a história de Palenque, mas aqui não havia nenhuma pedra roseta. Perante estes recém-descobertos hieróglifos, Stephens sentiu-se frustrado, pois não tinha a chave para descodificar a mensagem dos estranhos símbolos. Apesar da sua fragilizada condição, os dois exploradores passariam meses a estudar as misteriosas estruturas e tabuinhas encontradas na área, desenhando e descrevendo tudo o que viam. Um livro de Stephens e Catherwood sobre as suas descobertas não só estimulou a imaginação do público, como também foi a primeira obra a colocar a hipótese de Palenque ter sido construída pelos nativos maias. As suas conclusões assinalaram uma viragem na investigação acerca dos maias. There were many people who felt that these civilizations were too elaborate, the architecture too spectacular to have been produced by the ignorant Indians that we find here today. It was a kind of prejudice that it required someone from Europe or from Asia, anywhere else but the Native Americans. Na viragem deste século, muitos estudiosos concordavam que um povo indígena tinha de facto construído Palenque. O mundo dos maias nunca deveria ter sido um mistério, já que estes deixaram registros escritos. Usaram um dos 5 sistemas de escrita desenvolvidos no mundo antigo. Acreditava-se que os seus textos eram a crónica dos seus sonhos e estavam imbuídos de um poder mágico. A sua linguagem era única, tão sofisticada como a do Antigo Egito. Quando os padres espanhóis chegaram, no século XVI, encontraram centenas de códices, precursores do moderno livro. O bispo missionário Diego de Landa queria converter os indígenas ao cristianismo. Horrorizado pelas referências a sacrifícios humanos presentes nos códices, Landa acreditou que se destruísse os livros, acabariam também os sacrifícios de sangue. Numa só noite, em 1592, o bispo Landa queimou os documentos, apagando para sempre a história de uma das maiores civilizações. If you wish to change worldview and you wish to gain dominance over people, you have to kill their past and you have to kill their own languages. You have to kill what gives them independence of mind. And that's what Landa was doing. He was, in his way of thinking, killing the devil. Apesar do bispo Landa ter tentado acabar com o passado, miraculosamente sobreviveram 4 códices. Foi a partir destes livros que os investigadores conheceram o seu sofisticado sistema matemático. Os maias calcularam os movimentos dos astros noturnos retrospectivamente centenas de anos em relação ao passado e também prospectivamente em relação ao futuro. Para uma civilização que existiu há mais de 1000 anos antes da nossa era, estes cálculos eram extraordinariamente precisos. O seu calendário diferia do nosso em menos de 33 segundos por ano solar. Acredita-se que Palenque albergava um observatório astronómico.
The famous tower in the center of the palace at Palenque could indeed have been used as an observatory. From the tower, one does watch the setting sun on the winter solstice descend into the top of that building. Os maias confiavam nos seus sacerdotes astrónomos para predizerem o melhor dia para se plantar, para se casar e talvez até para se morrer. Segundo o vaticínio dos maias, o presente ciclo de criação do mundo terminará no dia 23 de dezembro de 2012. Na atualidade, muitos dos seus descendentes aguardam receosamente esse dia. Mas de onde veio esse inventivo povo? We know that Maya are Native Americans, and therefore they walked into this continent all the way through from the Bering Straits, probably between 20 and 40,000 years ago. Now, when the Maya in particular came into Maya country is a different question, and they came into Maya country at least 1,000 years BC. So there have been Maya in this area for at least 3,000 years. Before that time, we only have a small population of hunter-gatherers in the jungles around here. Os maias estavam profundamente ligados à terra. Mesmo na atualidade, séculos depois, persistem ainda algumas das suas crenças. De acordo com a mitologia maia, os deuses criaram os homens misturando milho com sangue. O sangue tornou-se a argamassa de toda a vida maia, e o milho a sua sustentação. Today, corn is the major staple of the Maya, but it's also treated with reverential respect. For example, I was living in a Maya community, and this little child was throwing corn on the floor, and the mother said, "Mumbasha yate santo ishimi," or "Don't play with sacred corn." And it was a daily statement, but you don't take this for granted, and it's our life bread. And to be Maya is to be a maize farmer. Como agricultores que eram, os maias adoravam a chuva, o sol, o vento e viviam em comunidades fechadas, em que a religião ritualizada se tornou num modo de vida. Destas modestas origens surgiu uma civilização incrivelmente complexa, há 1750 anos. Mas a ideia dos antigos maias como sacerdotes, astrónomos, amantes da paz, mudou radicalmente quando foi feita uma descoberta macabra. 22 metros abaixo do nível do solo. Um arqueólogo mexicano, Alberto Ruz, tinha passado 4 anos a escavar em Palenque. Estava fascinado com a cidade. Por todo lado havia enormes painéis cobertos de hieróglifos, muitas vezes ilustrando cenas de rituais religiosos. Ruz estava particularmente intrigado com uma pirâmide conhecida como o Templo das Inscrições. Num primeiro olhar, a estrutura parecia semelhante às pirâmides encontradas no Egito. You know, when the casual visitor takes the first look at a place like Palenque and sees, pyramids, burial chambers, strange hieroglyphic writing, the first thing that's going to course through his or her mind is ancient Egypt. It's obvious. But in fact, you have to scratch a little deeper to look beyond the apparent similarities, in fact, to see how different these ancient civilizations really were. Ruz notou uma peculiaridade no chão do templo. Ao contrário da maior parte dos edifícios maias, que eram acabados com estuque, este tinha lajes cuidadosamente ajustadas. Uma das pedras, que tinha uma dupla fila de buracos ao longo da sua superfície, suscitou particularmente a sua curiosidade. Os buracos sugeriam a Ruz que alguma coisa estava debaixo desta pedra. Ruz decidiu levantar a pedra. À medida que esta cedia lentamente, revelava uma pilha de cascalho com um ar inocente. Foi então que Ruz viu o contorno de umas escadas arqueadas. Seriam precisos 2 longos anos para retirar todo o cascalho deste local úmido e apertado. Finalmente, depois do 73º degrau, encontrou uma câmara. Estava revelado o fim do corredor. To my amazement, out of the shadow arose a vision from a fairy tale. I entered the mysterious chamber with a strange sensation. I was the first in 1,000 years to walk these steps. The impression was that of an abandoned chapel. Alberto Ruz.
there is a feeling almost of that these things have not been touched for 1,000, 1,500, 2,000 years, and we are disturbing the past. We're learning about the past, but there is that moment of hesitation that I think all of us, all archaeologists have, when you begin to sort of come across these things that were left very purposely by the Maya to venerate their world, to allow their world to continue into the future. A câmara a que Ruz chegou não era uma mera galeria subterrânea. No meio da sala estava um grande e misterioso objeto coberto com uma placa de calcário. O que é que escondia? Debaixo da pesada tampa, Ruz descobriu por fim a função do corredor e da misteriosa câmara em que este terminava. Viu os restos de um homem, coberto de pérolas, contas e uma máscara de jade, que parecia estar viva. Era uma visão arrepiante. Quando Ruz abriu o túmulo, não se conseguiu saber a identidade do cadáver. Oh, I see what you mean, yes. Yeah, you can't tell in this, can you? Toot. Quail. Quiver, oil cave. No, toot is a quail. Toot is a snail. Acreditava-se que os misteriosos glifos na tampa do sarcófago trouxessem a resposta sobre a identidade dos corpos. Mas a chave da escrita maia ainda não tinha sido descoberta. Mais de um século antes, John Lloyd Stephens tinha predito que as estranhas inscrições das paredes continham a chave para o mistério dos maias. E tinha razão. Ainda demoraria alguns anos até que os especialistas descodificassem as misteriosas inscrições. All of a sudden, in 3.5 hours, Palenque ceased being an anonymous place and became a place with 7 kings, including Pakal. Os restos mortais na cripta, que tinham dado tanto trabalho a descobrir a Ruz, eram nem mais nem menos do que os restos do rei Pakal, um dos maiores governantes de toda a história maia. Alberto Ruz's discovery of Pakal's tomb is really one of the great moments in Maya studies and studies in the New World, and I think really put on the map the ancient Maya world, and it really rivals the discovery of King Tut's tomb. Os hieróglifos falam-nos de vibrantes e movimentados reinos. A pedra das pirâmides, agora esmorecida pela passagem do tempo, fez outrora parte de uma opulenta cidade-estado. Mas a descoberta arrastou um conjunto de questões muitas vezes geradoras de bizarras teorias. Even with the discovery of the great tomb in the base of the Temple of the Inscriptions, what did at least one crazy interpreter of the scene have to do? He took the image on the surface of the sarcophagus, and instead of reading it the way it is supposed to be read, he turned it 90 degrees, tipped it over, and instead of Pakal reclining, falling into the jaws of death, what do we have? We have Pakal driving his spaceship like some crazy motorcycle right into the future. De facto, alguns têm especulado acerca desta representação poder ser a de um antigo astronauta. Contudo, a verdade pode residir numa explicação mais terra a terra. Now realize, and actually people have thought this for a long time, what we're looking actually is the death and resurrection of Pakal. So what he's doing on his back, he's inside an offering bowl, and he's surrounded by the jaws of the underworld. A tampa de pedra representa a descida de Pakal do mundo dos vivos para o domínio dos mortos, o mundo do além, onde, segundo a cosmologia maia, o renascimento deve começar. Neste túmulo, o pó vermelho que cobria as paredes e os ossos representou um quebra-cabeças. Seria identificado como cinábrio, um veneno mortal derivado do mercúrio. O corpo do rei Pakal estava coberto por esta substância mortal. His entire body was covered with red also, and all of the linings inside the sarcophagus also were bright red. The royal skeletons are painted red, and no matter how high your status is and how wealthy you are, if you're not a member of the royal family and you're buried elsewhere in the valley, you're not painted red. In other words, when you've got a red painted skeleton, by God, you've got either a king or you've got a member of the royal family. Ao contrário do que se passou em relação aos antigos egípcios, antes da descoberta do túmulo do rei Pakal, partia-se do princípio que nenhuma pirâmide mesoamericana tinha alguma vez sido usada como local funerário.
The Egyptian pyramids are really funerary pyramids only. The Maya pyramids are actually functioning buildings that function every day within the society, and they did bury people within those. But the Maya buried people within their houses. The large pyramids that we see at Palenque and at other sites were in fact part of the household structure of the ruling family. Os maias eram uma civilização fundada não só no intelecto e nas competências da engenharia, mas também na arte da guerra. A busca dos maias, que governaram sobre esta ameaçadora paisagem há mais de 1000 anos, é uma demanda que segue um rastro de intriga e de sangue. O sangue, segundo os maias, veio diretamente dos deuses e corria como uma dádiva nas veias dos homens. We're constantly giving back to the gods in a state of blood debt by giving them human blood. The world constantly functioning in a kind of blood debt, and as long as it can be offered in sufficient quantities, the world is going to keep on going. Blood thus becomes the mortar of all Maya life. It's the substance that's going to seal any ritual and make it sacred and make it real. O sangue era também o preço do poder real, e o rei tinha de pagar esse preço. Em ocasiões especiais, o rei tinha de furar a pele do seu pênis e deixar pingar o sangue para cima de tiras de papel. Então essas tiras eram queimadas. Acreditava-se que o fumo resultante acordava os deuses para que pudessem ser contactados pelo rei. Na atualidade, Palenque tem o poder de esconjurar esses tempos longínquos, quando um jovem rei, pequeno e inocente, era deixado numa escura câmara subterrânea para pagar com o seu próprio sangue o preço da realeza. My imagination tells me that Pakal the Great was taken as a child down into the subterranean chambers of the palace. There he was confronted with masked demons that would represent underworld gods, very horrible and frightening beings, that he may have been required to let blood from his tongue or even from his genitals, that he would have been possibly forced to sit in utter darkness for periods of time until he hallucinated and communed with supernatural beings that came to him in that place. It might last for days. And then the child would finally come out into the throne room, blinking into the light. It would be a shock to come back out into the light, and sat upon the throne. He would go up into the scaffold above the palace, and the throng below would see the young king up there and cheer for him and recognize that he had ascended into heaven and that he was now the king. Uma das grandes ocasiões entre os maias era a aclamação de um novo rei, evento acompanhado de grandes rituais e cerimônias. One of the crucial points that occurs in the life of any city or state is the transferal of power. The king is dead, long live the king. That sentence alone presents the argument for the continuity of power from one king who is dead to the next king who is about to take over. I think that the Maya created really a broad framework for political theater, for how accession took place and how many rituals took place. The rituals we're talking about include large processions of people within plazas, climbing staircases at the tops of pyramids, inside of buildings out of the view of the public, and then reappearing again. Mesmo no meio da aclamação popular, o rei saberia se o sangue que derramara não fora suficiente. He needed to go out and capture the sacrificial victims in battle that he would need in order to demonstrate his prowess, his personal power and authority to become king. The people that are represented decorating this courtyard are all sacrificial victims. Each of these men represents a kingdom that had been conquered or attacked by Pakal the Great, who had captured these men and then stripped them down and prepared them for sacrifice and eventually killed them. Um dos painéis representa um prisioneiro real de um outro reino com o pênis cortado. Foi forçado a verter o seu sangue pelos deuses de Palenque. Teria então sofrido uma morte lenta e dolorosa.
This specific courtyard at Palenque, this is probably one of the major areas where they were offered. Right next to the courtyard, just to the north, is the ball court. We know from inscriptions that Maya captives would be taken, kept at the site for a while, and then made to be played ball. As regras consistiam em manter a bola em constante movimento, mas no final do jogo os resultados eram sempre os mesmos. Os derrotados eram brutalmente sacrificados aos deuses, sendo quase sempre decapitados. For Maya, sacrifice was a slow and I think very grisly matter. After all, we see in Maya art, we see fingernails being torn out, the ends of fingers themselves, that final digit being trimmed off. Teeth may have been pulled out. Lords were forced to undergo penis perforation, to undergo bloodletting from various parts of the body. A guerra era frequente entre as cidades maias. O seu objetivo não era exclusivamente a conquista de território, mas a captura de elementos da realeza para oferecerem sacrifícios aos deuses. Maya warfare was about sacrifice and capturing your enemy. Now, the most important enemy that you could take was not a low-level Joe on the field, but the most high-ranking individual. At times, Maya kings did fall prey to other Maya kings in battle. A prova do sucesso de Pakal como líder militar está presente neste pátio, onde criou uma galeria para celebrar as suas vitórias. O seu reino duraria 67 anos. No seu reinado, a cidade de Palenque não só esteve protegida dos ataques exteriores, como seria transformada num verdadeiro centro da Renascença, no qual a arte e a cultura eram encorajadas. Mas esta próspera metrópole estava destinada à ruína. Apenas um século depois do reinado de Pakal, Palenque foi abandonada. Em 1994, o arqueólogo mexicano Arnaldo González Cruz estava à procura dos restos mortais do filho mais velho de Pakal, o construtor de várias estruturas de Palenque. Fanny is the assistant I had in the excavation. I couldn't even tell her what I saw in the interior. She kept saying, "What did you see?" And I said, "I see. You better look for yourself." Because of my emotion at that moment, I could not say it. And I went outside to scream, "We've hit it! We've hit it!" Cruz fez uma descoberta inesperada, tão impressionante que o próprio presidente do México veio conhecê-la, juntamente com toda a imprensa. A primeira sensação é o momento de terminar de quitar estas pequeñas piedras. At the moment we finished removing these small stones in the corner, a draft of freezing air came out. I got goosebumps and a strong smell, which we immediately identified as cinnabar. We were able to get a light in to see inside. And to our surprise, what we were seeing in the interior was a sarcophagus. I couldn't speak. That is, the words wouldn't come out, and I had to go outside to scream, to get out that emotion I was feeling at the time, and that I am still feeling now. Cruz não tinha encontrado os ossos do filho de Pakal, mas os ossos de uma misteriosa mulher. Uma mulher da realeza coberta com um cinábrio vermelho e uma máscara de jade. Quem era ela? We knew it was someone of importance just by seeing the sarcophagus. At that moment, we weren't thinking of any particular name. Later, after the calm, we started to make the connection. We thought about the women represented in Palenque. Os investigadores discutiram quem era esta mulher relacionada com o grande rei Pakal. Na história de Palenque, há duas mulheres que sobressaem nas inscrições. There is his great-grandmother,
She is the only woman in Maya history to have ruled on her own. She ruled with no male mentioned in the inscriptions at the time that she was alive. She died 3 years after Pakal was born. So if she's in the tomb should date to about 608 to 610. The second possibility for who's in the tomb is a woman named Lady Zak Kook. She was Pakal's mother. She held the throne on her own for 3 years after her probably father's brother died. É duvidoso que a mulher seja a bisavó de Pakal, ou até mesmo a sua mãe, porque as cerâmicas encontradas junto do corpo datam de um período muito mais tardio. Mas ainda é demasiado cedo para se poder dizer, pois os ossos ainda não foram testados. Outra descoberta feita no túmulo fornece pistas para saber porque é que a cidade de Palenque foi abandonada tão de repente. O arqueólogo David Friedel inspecionou o túmulo, mas depois de um exame aturado, concluiu que nas suas origens não se tratava de um túmulo, mas de uma câmara subterrânea, usada em antigos rituais maias. This is an underground house, a magic house, as the Maya would say. A place where kings were made. It's fantastic. Se isto foi uma câmara subterrânea usada para rituais sagrados, então por que estava um corpo aqui enterrado? E quem era ela? A parede revelou que o corredor estava incompleto. Nas paredes viam-se muito nitidamente marcas de mãos. These handprints were put on this wall over 1200 years ago. You just put your hand right in that place. You can feel them slapping that clay right on the wall. I wonder why they did that. O que é que acabou abruptamente com o trabalho no túmulo? Alguns estudiosos acreditam que o corredor foi alargado para permitir a passagem do enorme sarcófago. Os participantes na cerimónia fúnebre podem então ter tentado estreitar a abertura como parte do funeral ritual. Podem ter sido as suas mãos que durante esse evento aqui deixaram as suas marcas. Archaeologists don't get to see events very often. This is an event. This happened. It happened really quickly. It happened in conjunction with a funeral. It just happened and then they stopped. O que é que levou as pessoas a abandonarem o local tão rapidamente? As apressadas impressões das paredes falarão de uma invasão ou de qualquer outro acontecimento catastrófico que levou as pessoas a deixarem as paredes incompletas? Não há maior mistério que envolva os maias do que o seu súbito desaparecimento. Como pode uma civilização que floresceu com tanto sucesso durante mais de 600 anos subitamente ter deixado de existir? Palenque foi a primeira cidade maia a ser abandonada, mas dentro de algumas décadas todo o reino maia tinha desaparecido. Toda uma civilização pura e simplesmente desapareceu. Was there a hurricane? Was there a tornado? Was there an earthquake? We know that they didn't die from a disease. We know that they didn't die from a variety of other potential causes of the collapse. And in the end, what we're dealing with is one of the most rapid depopulations of an area, not through a disease, that has ever occurred within human time. Uma das teorias sugere que os camponeses se levantaram contra a elite e a destruíram. Há provas disso no local em que os rostos dos governantes esculpidos nos monumentos foram danificados, martelados com instrumentos cortantes. Mas se os camponeses se revoltaram aqui em Palenque, então por que é que não destruíram as imagens dos seus opressores? Ao contrário de outras cidades maias, Palenque e o rosto de Pakal foram deixados intactos. There are two possible reasons why people left Palenque intact. One is that it was not destroyed in war, and in the end the people just abandoned the political order of the kingship here. But the other possibility is that the people who attacked it and destroyed the final government so revered the art intrinsically that they left it alone.
Uma outra teoria para o colapso dos maias baseia-se nas suas crenças espirituais. Prophecies about the future and understanding the past was a very important part of the ancient Maya world. They could look into the future and perhaps understand what was going to happen. One of the arguments that has been made is, in fact, that the Maya prophesized their own collapse, that they, in some sense, psyched themselves out. That's an interesting argument because it places the collapse not within the economic world, but within the mind. Têm ainda de ser encontradas evidências para esta teoria. Uma outra possível pista para o súbito desaparecimento do povo pode encontrar-se no outro lado, a cerca de 160 km de Palenque, no antigo local de Dos Pilas. Em 1991, uma equipa de arqueólogos destaparam aí um túmulo real. Enterrado com o rei estava um painel de inscrições que falava de agitação política e de uma eventual guerra entre as cidades-estado maias. Uma guerra que alguns acreditam que explica o colapso da civilização. Warfare seems to be the one that we are focusing upon today as perhaps one of the primary causes for the collapse. I tend to think of warfare as a symptom of other problems and not perhaps the actual cause of the collapse itself. It probably entailed problems in terms of the environment. Perhaps there wasn't enough food in certain city areas that they needed to get more food from another neighboring city. And what we begin to see is that the system, which needs to bend, always has to react to these problems, perhaps became too rigid over a period of time. And that the system, instead of bending, cracked. Embora a civilização clássica maia possa ter desaparecido, o povo maia não desapareceu. Mais de 4 milhões dos seus descendentes ainda hoje estão vivos. Ao longo das últimas décadas, milhares destes morreram na Guerra Civil. Mas apesar de tudo, muitas continuam hoje a tecer a sua própria roupa e a cultivar o seu milho. Atualmente, perto do antigo local de Palenque, vivem os Txol. Estes também são descendentes dos maias, falam a sua própria língua e não percebem o castelhano. O retrato de Pacal está desenhado nas suas paredes, mas a maior parte deles continua a desconhecer quem de facto foi. Nas terras altas da Guatemala, Linda Chelle, especialista nos maias, tem trabalhado com os Mayans, ensinando-os a ler a sua antiga língua. We're giving back the Maya who wish it the capacity to read the inscriptions in the original without the intervention of anybody else. What that gives them, or will give them eventually, is control over their own history. Any people in the world want the right to determine how the rest of the world sees them. That's the nature of history. It tells you where your roots come from, who you are, what your expectations are. Other people have been doing that for the Maya for 500 years, and they want that back. Depois de séculos de isolamento do seu passado e da intensa supressão política, os maias reclamam a sua herança de 3.000 anos. Muitos querem falar a sua antiga língua. Now, I don't think Maya glyphs are ever going to come back as the main writing system of any Maya community. They're too cumbersome, they're too hard to learn to use and so forth. But I can see a time where when you drive through Guatemala or Mexico and you come to a town, they'll have the name of the town there in Spanish, and they'll have it in Latin characters, and down below will be the glyph for the name. O estilo de vida dos maias pode ter mudado dramaticamente, mas este é um povo cuja história se estende em direção ao passado. A um tempo em que esta paisagem reverberava com os sons de uma florescente e vital civilização. There was a diaspora of people leaving that region. But why that occurred, what terrible thing happened at the end of the Classic, that's one of the great mysteries, that's one of the great debates. Os maias ainda hoje vivem na América Central, mas alguma coisa os impeliu a abandonarem as suas, em tempos, magníficas cidades, deixando a floresta para reclamarem grande parte da sua história. Talvez uma valiosa lição para o mundo moderno esteja aqui nesta luz dourada do sul do México. Apesar das maravilhas gravadas no material cru da selva, esta é uma civilização que permanece hoje
apenas nas ruínas e na memória. O nosso moderno sentido de curiosidade e maravilha está a dar a esta brilhante civilização uma segunda oportunidade de vida. É uma oportunidade nascida da nossa necessidade de ir em busca da história.